Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, entenda agora, ponto a ponto, a proposta aprovada em primeiro turno no Senado na reforma da Previdência Social. O texto prevê uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Votação em segundo turno deve ocorrer depois do dia 15. Meu amigo, o Senado concluiu na última quarta-feira, dia 2 de outubro, a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Ela pode ser, no caso, uma melhoria da proposta da emenda constitucional. A reforma deve ser aprovada 2 vezes na Câmara, o que já ocorreu, e mais 2 no Senado. O segundo turno deve ocorrer ainda em outubro. O texto base já foi aprovado no Senado, lá no plenário, na noite da última terça-feira. Por 56 votos a 19, a aprovação exigia ao menos 49 votos. Depois, os parlamentares analisaram os destaques, que são sugestões para mudar o texto base. Uma única alteração foi feita. A reforma previa restringir o abono salarial pago uma vez aos trabalhadores que ganhassem até R$ 1.364,43. E você já viu esse vídeo completo dessa votação antes dessa matéria aqui. Essa proposta, no entanto, foi derrubada com a aprovação de um destaque. Fica valendo, então, a regra atual. Recebe o abono quem ganha até 2 salários mínimos, que dá um total, hoje, de R$ 1.996. A aprovação do destaque reduziu em 76,4 bilhões a economia que o governo esperava ter nos próximos 10 anos com a reforma. Esse valor está agora em 800 bilhões, mas pode subir para mais de 1 trilhão se o Congresso aprovar a PEC paralela apresentada pelo senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará. Entre outros pontos, essa proposta prevê estender a reforma a servidores públicos e estaduais. No Senado foi aprovada 6 alterações principais em relação ao texto que saiu da Câmara. Primeira, pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo nessa situação. O requisito básico para a concessão do BPC não será mais incluído na Constituição. Suave, no caso, a transição para trabalhadores que lidam com atividades perigosas. A saúde retira a restrição de acúmulo de benefícios para quem recebe indenização como anistiado político. Cria no caso, alíquota menor de contribuição para trabalhadores informais. Inclui ex-congressistas também. As novas regras. Agora você vai entender ponto a ponto o que foi aprovado em primeiro turno na votação do Senado. Primeiro, idade mínima e tempo de contribuição. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. A idade mínima dessa aposentadoria será para as mulheres 62 anos e 65 para os homens, tanto para a iniciativa privada quanto para os servidores públicos. Novas regras para se aposentar. Então, se dá uma olhadinha aqui no explicativo, você confere. Trabalhadores privados e urbanos, 62 mulheres, 65 homens. Tempo mínimo de contribuição, 15 mulheres e 20 homens. No serviço privado, 25 mulheres e 25 homens no setor, no caso, os servidores públicos. Em relação aos trabalhadores rurais, 55 mulheres, 60 homens. Tempo de contribuição, 15. Para professores, 57 mulheres, 60 homens. No caso, setor privado, contribuição, 25. E também para os servidores públicos, 25 com 10 anos no serviço público e 5 no cargo. No caso, os policiais federais, legislativos, civis lá de Brasília e agentes penitenciários
também de Brasília, 55 anos para se aposentar, tanto elas como eles, 25 anos de contribuição, tanto elas como eles na função, e 30 anos para elas e eles como contribuinte. Na nova regra do regime, o tempo mínimo de contribuição nessa nova regra será de 15 anos para as mulheres e 20 anos para homens, para quem já está no mercado de trabalho. Porém, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para homens e 15 anos para mulheres, de acordo com as últimas mudanças aprovadas em plenário da Câmara. Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que for concedido a aposentadoria. Além de aumentar o tempo para se aposentar, a reforma também eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. Estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Os professores de ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos terão regras diferenciadas. As novas regras valerão para os servidores estaduais dos municípios com regime próprio de previdência, uma vez que o projeto aprovado pela comissão especial tirou a extensão das regras da reforma para os estados e municípios. Também ficaram de fora do texto votado pela Câmara em relação ao texto original encaminhado pelo governo a capitalização, poupança individual e mudanças na aposentadoria de trabalhadores rurais e no pagamento de benefícios de prestação continuada, o BPC-LUAS, que é pago a idosos ou pessoas com deficiências. Outra mudança: cálculo do benefício. Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador, não descartando as 20 mais baixas, como é feito atualmente. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, 20 anos homens e 15 de contribuição, no caso as mulheres, 15 anos para aquelas que ingressarem no mercado de trabalho depois de aprovada. Os trabalhadores do regime geral terão direito a 60% dos valores do benefício integral, com o percentual subindo a 2 pontos para cada ano a mais na contribuição. Para ter direito ao 100% da média dos salários, a mulher terá que contribuir por 35 anos e os homens por 40. Para os homens que já estão no mercado de trabalho, embora o tempo de contribuição mínimo tenha sido reduzido para, no caso do plenário, para 15 para 20 anos, o valor do benefício na regra de transição só subirá a partir de 21 anos de contribuição. Com isso, em 15 e 20 anos, o percentual será de 60% da média de todos os salários e só terá direito ao benefício de 100% os homens que atingirem 40 anos de contribuição, segundo a assessoria do relator da proposta da Câmara, deputado Samuel Moreira. Para as mulheres, a contribuição mínima será de 15 anos, tanto para quem já está no mercado quanto para quem ainda vai ingressar. O benefício de 100% será mantido sempre, com 35 anos de contribuição. Quem se aposentar após o período de transição poderá receber mais de 100% do benefício integral. O valor, entanto, não poderá ser superior ao teto, atualmente R$ 5.839,45, nem inferior a um salário mínimo. Para os servidores, o cálculo do benefício é semelhante ao do INSS, mas o benefício mínimo será de 60% com 20 anos de contribuição, tanto para cada ano a mais de contribuição. A regra, porém, valerá apenas para quem ingressou após 2003. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria, o valor do último salário, será mantida para quem se aposentar. No caso, os homens, 65 e as mulheres, 62 anos. O texto também garante o reajuste do benefício pela inflação. Então você tem aqui a média do tempo de contribuição, você vai vendo aí todas as informações. O benefício chega a 100% aos 35 de contribuição para as mulheres e 40 para os homens. Ó, você confere aqui direitinho. No período de transição, o benefício deve se limitar a 100% do salário, tanto para RGPS, que é a carteira assinada, como para RPPS. Depois disso, ele vai, no caso, poder
ultrapassar 100% limitado ao teto do INSS. Aí você mostra hoje qual é o valor do teto. Para, no caso dos homens, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para quem já trabalha e 20 anos para novos ingressantes. Para os servidores, o benefício começa com 60% da média salarial a partir de 20 anos de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, subindo 2% a cada ano a mais. Ok? Você também tem a regra de transição. Essa é a segunda parte do nosso vídeo do que foi votado na reforma da Previdência Social. Eu não vou colocar o vídeo completo agora para não alongar muito. Então, a primeira parte que nós estamos colocando para você agora é como ficará as aposentadorias após a votação no primeiro turno no Senado. Se você tem dúvida, deixe um comentário no vídeo. Se você gostou da matéria, compartilhe e se inscreva no canal de notícias.